Santo, obrigado, meu Pai, por tudo. Vemos pedir a tua misericórdia, a tua graça, a tua bondade. Que o hino que vai ser cantado venha nos abençoar, abençoar quem ouve. Que a palavra que vai ser falada venha me abençoar, abençoar quem ouve. Em nome de Jesus Cristo, que tu venhas curar, libertar, transformar, me limpar, me lavar, me purificar, me santificar, me afastar de tudo que não presta, tudo que contamina, tudo que atrapalha, tudo que impede, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós estejamos limpos, lavados e purificados para aquela hora gloriosa do arrebatamento e preparados. Meu Pai, dá-nos o dom do arrebatamento em nome de Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, Mandiva. Vamos cantar o hino 303 da harpa cristã. Precisamos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Harpa cristã 303. Quando o sol brilha em qualquer lugar, quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Glória a Deus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Ó pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Para obter o perdão e plena salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar, aleluia, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, da glória a Deus. Tu precisas de Jesus, oh glória a Deus. Pecadores, vêm para a luz que resplandeceu na cruz. Eu e tu precisamos de Jesus. Mesmo havendo paz, calma e muito veraz, tu precisas de Jesus. Na perseguição, glória a Deus, na murmuração, tu precisas de Jesus, aleluia. Eu preciso de Jesus, glória a Deus. Tu precisas de Jesus, oh aleluia. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus, glória a Deus. Pecadores, vêm para a luz que resplandeceu na cruz. Eu e tu precisamos de Jesus. Já que estamos falando de luz, vamos falar sobre a luz verdadeira de Jesus, assim como o hino está falando. Houve um homem que foi testemunha da luz de Jesus depois que ele ressuscitou e foi levado ao Pai. Paulo era um homem que, antes de Deus colocar o nome dele de Paulo, ele era Saulo. Ele era um homem que ele seguia rigidamente as leis, as leis cristãs da época antes de Cristo, as leis de Moisés, Torá. Mas Jesus chegou dando salvação gratuita a todos os viventes da face da terra.
E disse ao povo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quando o poder de Deus desceu, foi uma perseguição terrível contra a igreja. E Saulo era um dos líderes que arrastava de dentro da igreja, que fazia coisas terríveis. Então ele, que era um homem que perseguia crentes, passou a ser perseguido. Tudo isso através das palavras do Senhor Jesus em Atos capítulo 26. Então nós vamos ler do versículo 9 em diante, que dá para mim poder dar uma explicação lógica, a respeito do que Saulo fez e sobre o que nós cantamos aqui nesse hino, sobre a luz de Jesus, que a luz de Jesus resplandeceu e encerrou aquele ministério dele de perseguição contra os crentes, Então nós vamos ler capítulo 26, versículo 9 em diante. Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei sido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz, capítulo 26, versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, a mim e aos que iam comigo. Eu ainda vou continuar, Durante a estadia de Jesus na terra, cumprindo seu ministério, Jesus falou da sua luz, Quem vê a luz não tropeça porque vê a luz. E aqui, o Saulo, ele teve essa experiência de ver a luz de Jesus, que era mais forte do que o sol. Amém? Glória a Deus. Versículo 11. Deixa eu ver, versículo 11, versículo 13. Capítulo 26 de Atos, versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho a luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém? Nós estivemos cantando aqui sobre a luz de Jesus. E depois que ele viu a luz meio-dia, Capítulo 26 de Atos, versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, ele estava dando entrevista porque ele estava preso, Então ele tinha que explicar como que ele mudou de perseguidor para ser perseguido, Então no versículo 13 fala: Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho a luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, a mim e aos que iam comigo. Amém? E no versículo 15 do mesmo capítulo 26 diz: E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nós temos um Deus maravilhoso, poderoso, que nos ilumina quando nós buscamos a Ele, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua misericórdia está sempre conosco, E a compaixão de Jesus nos acompanha e a sua virtude, amém? Em nome de Jesus. No mesmo capítulo 26, versículo 16, diz assim: Jesus falou para Saulo: Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Ou seja, ele era contra, perseguia, arrastava, quando matavam, dava o voto contra, a favor de quem morreu, contra quem morreu.
contra eles, versículo 10, diz que e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, né? Mesmo capítulo 26, versículo 10. Então Jesus mudou a história de Saulo e ali ele passou a ser chamado de Paulo, né? Paulo, apóstolo Paulo, nem sempre foi apóstolo Paulo, o nome dele era Saulo. Então no versículo 17 do mesmo capítulo 26 diz: livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Agora vamos à parte, ao versículo chave de todo o ministério cristão, de todo o ministério do Espírito Santo, o ministério de Jesus, o ministério da igreja. Está no capítulo 26 de Atos, né? Versículo 18. Para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, glória a Deus, aleluia, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Aí nisso Paulo falou para o rei, que ele estava dando entrevista para o rei, né? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém? Que Deus venha nos abençoar, falar melhor ao nosso coração, dessa palavra tão gloriosa, uma chave poderosa, porque na mesma Escritura diz, analiseis a Escritura, porque convém ter nela vida eterna. E essa palavra, né, do capítulo 26 de Atos, é uma porta aberta para aqueles que, mesmo que não entendam a Bíblia, mas quando eles lêem capítulo 26 de Atos, versículo 18, diz assim, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Por esses dias eu li que o Senhor Jesus escreveu na tábua do coração do povo dele a sua palavra, as suas ordens, a sua lei. Então, muitas das vezes a gente olha para uma pessoa com o olho da carne e a gente não vê, né, todas as maravilhas que está na vida daquele cristão, daquela cristã. Inclusive, eu estava lendo aqui a respeito de um profeta e ele se sentia inferior, ele falou assim, não, eu sou pecador, de lábios impuros, mas diz a Bíblia que o anjo pegou do céu com a tenaz uma brasa viva, acesa, colocou, passou nos lábios, né, do profeta, e ele ele foi santificado através do fogo do altar do céu. E ali ele foi santificado. Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz assim, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, estamos lendo o primeiro capítulo de Jeremias. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Quem está no controle não é o homem, né? Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me, o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares. Glória a Deus, capítulo 1, mesmo capítulo 1, versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares.
Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Aleluia, glória a Deus. Versículo 13 do mesmo capítulo 1. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Amém? Vamos ler aqui o primeiro capítulo de Isaías, que eu estou procurando uma passagem a respeito não tão poderosa quanto essa palavra que diz que Deus tocou na boca do profeta e colocou ali o Espírito Santo e as suas palavras na boca do profeta, né? Nós vamos ler uma palavra não menor, mas também com grande significado, quando o anjo, né, pegou uma brasa do altar. Eu vou tentar achar aqui, eu tenho uma leitura dinâmica, eu vou olhando, passando o olho e eu acabo achando. Então, o anjo, ele falou para o anjo, para Deus, né? Eu não tenho capacidade, né, para estar nessa função de profeta, porque eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então diz a Bíblia que o anjo pegou uma tenaz, pegou a tenaz, e com aquela tenaz ele tocou na boca do profeta com aquela brasa viva e tirou o pecado do profeta, purificou, né? Eu vou tentar achar aqui no dicionário que tem na Bíblia de Estudo Pentecostal, para ver se eu acho a palavra brasa aqui, e provavelmente vai estar o versículo que eu estou querendo procurar aqui, porque eu estava procurando o versículo da brasa, que o anjo pegou a brasa para tocar na boca do profeta, e como foi feita a vontade de Deus, eu acabei achando que Deus tocou pessoalmente na boca do profeta Jeremias. Isaías, capítulo 6, versículo 6. Vamos ver se é isso que eu estou procurando. Isaías 6, 6. Oh, glória, aleluia. Abençoada. Isaías 6, versículo 6. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Impressionante que quando Deus desce o rolo na terra, a gente fala do mesmo assunto, né? Eu estava falando a respeito do profeta, não disse o nome, né? Que o profeta foi santificado através de uma brasa do altar. E como eu estava na dúvida entre Isaías e Jeremias, acabei descobrindo que Deus tocou diretamente no lábio de Jeremias e colocou as palavras na boca dele. Agora está aqui escrito no capítulo 6 de Isaías, que é outro profeta, versículo 6. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Então são duas pessoas, dois profetas, em situações diferentes, mas que não deixa de ser menor, porque o Espírito Santo estava neles, né? Eles eram homens ungidos diretamente por Deus, e foi grande a obra na vida deles. Isaías é escolhido e consagrado para profetas. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. O povo está acostumado a falar de anjo com 2 asas, né? Não está nem sabendo que o céu tem glória que não foi registrada na mente do ser humano ainda. Versículo 2 do capítulo 6 de Isaías. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas.
Com 2 cobriam seu rosto, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, se encheu de glória. Glória a Deus. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Mas um dos serafins voou para mim, glória a Deus, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Olha bem a santidade do profeta Isaías. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem invocarei? Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Onde tem a dobra da Bíblia, costuma confundir um pouco as letras. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, não vem a eles a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e converter-se, e a ser sarado. Amém? Muito lindo a passagem que nós lemos aqui antes dessas dos dois profetas, que foi o versículo 18 do capítulo 26 de Atos. Para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebas remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 21, que Deus vai fazer uma grande coisa para nós, coisas que não chegou ao coração do homem. Mas no capítulo 21, ainda falando do capítulo 21 de Apocalipse, diz a Bíblia que vai haver um novo céu, vai haver uma nova terra, não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor. Tudo que Deus vai fazer por nós e exemplifica, a sua misericórdia, e a sua compaixão. Por que eu falo de compaixão que foi falado no Velho Testamento? Deus enviou, Jonas para uma cidade, Nínive, e Jonas sabia que aquela cidade era muito perigosa, o povo era incrédulo, e tentou fugir para outra cidade, de navio. Deus mandou um vento terrível, o mar ficou revolto e ninguém entendia nada, começaram a jogar as coisas dentro do barco na água, para ver se diminuía o atrito, e foram achar Jonas dormindo no fundo do navio, lá embaixo no porão. Aí perguntaram para ele: vem cá, tá todo mundo desesperado e você está aí calmamente dormindo, o que está acontecendo? Subiram de novo, tentaram ver se resolvia, não conseguiram resolver, tiraram sorte para ver a culpa de quem era, caiu em Jonas. E Jonas falou: olha, a culpa é minha, me joga no mar que esse vento vai cessar, a água vai cessar, vai acabar tudo. Aí quando jogaram Jonas no mar, Deus falou com o peixe, e o peixe tragou a Jonas, e Deus falou novamente com o peixe, e Jonas foi lançado lá na cidade de Nínive, que era onde Deus queria que ele ficasse. 3 dias de andança ali, Jonas pregou 3 dias indo, 3 dias voltando, e que se o povo não se arrependesse, Deus ia destruir a cidade, e ele ficou de longe olhando. Depois que ele terminou a missão dele, ele ficou de longe esperando explodir, acabar com tudo, igual Sodoma, destruir. Mas o povo se arrependeu, no jejum, na oração, no pano de saco, nas cinzas, se humilhou até o pó,
E Deus se arrependeu de destruir a cidade, porque viu que era uma cidade que tinha um coração bom. Mas como ele fez aquele sacrifício todo, ficou 3 dias na barriga do peixe, andou 3 dias pregando, ele achou que a cidade ia ser destruída, né? E ficou de longe olhando e não aconteceu nada. Aí Deus falou, no último capítulo do livro de Jonas: eu não vou ter misericórdia, aliás, não vou ter compaixão daquela gente toda, e daqueles animais ali que não sabem a diferença entre uma mão e a outra. Então vê que desde o Velho Testamento, glória a Deus, aleluia, a compaixão do Senhor já estava sobre os homens na face da terra. Muito mais ainda depois do seu sacrifício na cruz, né? Que diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né? Para que nós pudéssemos ser salvos, né? Mas muitas pessoas não conhecem a palavra de Atos capítulo 26, versículo 18, né? Para lhes abrir os olhos, das trevas os converteres à luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Glória a Deus, aleluia. Deus falou com Jesus, né? Olha, tua missão vai ser... A missão de Jesus está no capítulo 26 de Atos, versículo 18. A mesma missão que Jesus falou para Saulo. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. A maravilha é tão grande, né? A maravilha é tão grande que Isaías recebeu nos seus lábios uma brasa vinda do altar de Deus, e ele foi santificado e purificado do seu pecado. E o sangue de Jesus Cristo neste dia, nesta hora, desde a ressurreição de Cristo, desde a sua morte na cruz, todo o seu sacrifício, né, temos que se lembrar, desde o sacrifício, tem comprado para Deus muitas almas, mas muita gente não sabe, né? Tem se aliado ao mal, pensando que vai ficar tudo bem, mas não vai, porque se não tiver a salvação de Cristo, que está falando lá em Atos capítulo 26, versículo 18, a pessoa não recebeu a vitória da cruz de Cristo, ela está vivendo debaixo da ira de Deus. E olha que o mundo já está se mostrando, né? Mostrando o início do acontecimento que está dizendo aqui, ó, em Apocalipse capítulo 21. O novo céu e a nova terra. Muitos estão querendo prolongar o tempo aqui na Terra, mas a Terra vai acabar. Nos anos 70, não lembro qual a data exata, 78, 76, eu nasci no Morro do Juramento praticamente, vivi lá até os 11 anos de idade, e do lado da minha casa tinha um ponto de pregação. A parede com parede. O ponto de pregação era parede com parede lá de casa. E as irmãs, aquelas profetas de Deus, aqueles varões de Deus, cantavam: esta terra vai pegar fogo, e onde é que você vai morar? Eu era criança, minha avó me deixava deitadinho lá dormindo na sala, e eu ouvia o culto inteirinho, até a hora que terminava o culto, a hora que tinha um apelo. Teve uma vez que eu até pensei, hoje alguém vai aceitar Jesus, porque a pregação hoje foi boa. A criança não entende nada, né? Mas em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Eu creio em nome do Senhor Jesus pelo sacrifício de Cristo na cruz. Versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.
E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, ele é. O princípio e o fim, ele é. A quem quer que tiver sede, de graça, ele dá da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11, fala sobre uma coisa maravilhosa que vai acontecer na vida daqueles que estão escritos no livro de Jesus Cristo, né? Aqueles que estão selados com o selo da promessa. Antes de ler esse capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11, eu vou falar sobre 10 mulheres. 10 mulheres que tinham cada uma sua lamparina. 10 mulheres com a lamparina na mão. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, as virgens loucas, não tinham nas suas mãos a lamparina com azeite. As 5 virgens prudentes tinham na sua mão a lamparina com azeite. Sendo que na hora que alguém gritou, lá vem o noivo, as virgens loucas correram até as virgens prudentes para pedir azeite. Me dá um pouco do azeite de vocês, porque senão nós não vamos conseguir chegar até o noivo. Então as virgens sábias disseram, olha, se nós dermos o nosso azeite para vocês, acender a lamparina de vocês, nós não vamos enxergar o noivo. Vá onde vende, compra, vai buscar a Deus. Glória a Deus. Quando elas chegaram com seu azeite, tardiamente com a lamparina acesa, a porta já estava fechada e alguém falou lá de dentro, eu não vos conheço. Então esse é o perigo, né? Porque esse dia eu sonhei com uma grande bola de fogo caindo na terra. Foi um terremoto terrível que tudo virou pó. Inclusive no Brasil teve terremoto esses dias. E de manhã cedo eu olhei para o céu, vi uns relâmpagos cor de sangue. E em seguida cantou um coral no céu inteiro. Um coral cantou igual aquelas igrejas grandes quando tem aqueles coral cantando, aquela voz das irmãs dos irmãos. E o céu inteirinho cantou, que eu botei a mão na cabeça e falei, Jesus voltou. Então essa hora, né, das coisas que já estão acontecendo e que vão acontecer, não tem como ser arrebatado porque não há o azeite, que é o Espírito Santo, né? Houve um profeta, creio que foi Filipe, evangelista, né? Ele foi arrebatado de uma cidade para outra. Então, o Espírito Santo vai arrebatar os crentes que buscam o Espírito Santo, né? Que andam com o Espírito Santo, que o Espírito Santo conhece. Diz a Bíblia que tem um livro, né, na mão de Jesus, que tem ali os seus escolhidos ali anotado. E em nome de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós vamos se humilhar, vamos buscar e vamos receber essa vitória aí de estar com o nome nas mãos de Jesus, amém? Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, e que estavam diante do trono, e abriram seus livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras, né? E deu uma aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia, né? Do povo, de nós.
e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 27. E não entrará na cidade, né? E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação. É mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Como eu disse aqui, o Senhor Jesus tem um livro, né? E o nosso nome está lá escrito. E muitos ainda não confirmaram esse nome nesse livro. Por quê? Estão com a lamparina apagada. Mas dá tempo, né, de buscar ao Senhor Jesus hoje, agora, por você e pela sua família. E diz ainda no capítulo 22, versículo 20 de Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém, amém. Ora vem, Senhor Jesus, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém, amém. Fiquem na paz, Deus abençoe. Eu ia dar só uma saudação, mas o rolo que desceu foi muito grande. Eu tanto descobri aqui quanto vocês aí coisas que eu ainda não tinha lido nas minhas lives, mas que eu mais uma vez fui renovado pela misericórdia do Senhor, né? E as minhas forças cresceram, porque um evangelista, né, que sai no campo, a gente não tem uma força física para fazer a obra de Deus, a gente tem uma força espiritual, né? Os folhetos podem chegar, mas se Deus não nos der a força espiritual, a gente não sai de casa, a gente não faz nada, né? Mas pela misericórdia do Senhor, né? Hoje, nesse momento, eu fui renovado, fui abençoado, fui transformado, estou cheio da unção do Espírito Santo, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém, Pai amado, Pai santo, confirma a bênção e a vitória de cada um, que essa palavra vai e produza fruto, Senhor, que ela não fique apenas no ar, mas que ela produza fruto em nome do Senhor Jesus. Eu vou tentar postar essa palavra toda que foi falada aqui, né? Porque eu vou abaixar ela no celular, e o link do meu perfil, onde estará o vídeo, está, né, na frente do meu perfil. É só clicar lá e essa pregação vai estar lá, essa explicação, né, vai estar lá, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.